Então, aqui nós vamos começar com a função éster, tá? Que é o conteúdo da apostila da primeira semana, ok? Então, os ésteres, eles têm o grupo funcional C, dupla O, entre dois carbonos, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e sempre olhar quem está do lado do dupla O. Então, se do lado do dupla O tiver um oxigênio e carbonos, é a função éster. Então, o éster, ele é derivado do ácido carboxílico, que é o C dupla OH, só que aí sai um hidrogênio e entra um outro grupo carbônico, tá? A função éster também pode ser representada por COO entre dois carbonos. Esses tracinhos aqui significam que tem cadeia carbônica antes e depois. Ou CO2. Junta os dois oxigênios e escreve CO2, tá? Então, esse é o grupo funcional que representa a função éster. A nomenclatura oficial. Então, a nomenclatura oficial, nós vamos pegar a cadeia principal, vai ser a cadeia que está ligado ao C dupla O. Então, esse carbono aqui que está com C dupla O, ele é a cadeia principal. E aí a gente vai numerar a cadeia, né? Escreve a ramificação, escreve o nome da cadeia principal e termina com oato. Por exemplo, pentanoato, hexanoato, tá? E aí, quem tá ligado com o oxigênio aqui não é ramificação, né? Ramificação é o que tá na cadeia principal. Então, a gente precisa diferenciar esse pedacinho que tá ligado no oxigênio. Então, a gente coloca a terminação ila. Então, demetila, depropila, tá? Então, cadeia principal é o carbono que está ligado com C dupla O, tem a terminação oato, D, quem está ligado com oxigênio, tem a terminação ila. Então, essa é a terminação do éster. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente dar o nome para o éster, a gente tem que achar a cadeia principal. A cadeia principal é sempre aquela que está ligada com C dupla O. Então, o carbono que está ligado com C dupla O sempre é o carbono número 1, e aqui eu tenho o carbono número 2. Então, dois carbonos, et, ligação simples, an, e como é um éster, termina com oato, etanoato, D. Agora, quem que está ligado no oxigênio? Um carbono só, um carbono é met. Então, met e a terminação ila, etanoato de metila. E aqui, ó, a cadeia é de traços e ela está invertida, tá vendo? Ó, o C dupla O tá aqui e o oxigênio tá para a esquerda, tá? Então, o C dupla O é o primeiro carbono, então a gente não pode esquecer que esse aqui eu conto, essa ponta que tá com dupla O é o número 1 e a partir daqui eu tenho a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Se é um éster, ó, C dupla O é um éster, termina o ato. Então fica pentanoato de. Quem está ligado com oxigênio é o anel aromático, né? Só que toda vez que o anel aromático se comportar como uma ramificação, a gente vai dar o nome para ele de fenil. Mas como ele está ligado no oxigênio, vai terminar com ila. Então vai ficar fenila. Tá? Então, o dupla O, que é a cadeia principal, pode estar para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Você começa a numerar pelo carbono que está com dupla O e vai seguir na sequência dos carbonos, ok? Se tiver ramificação, ó, então aqui eu tenho o C dupla O e o O, então é um éster. A partir do C dupla O é a cadeia principal, então vou numerar cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aqui eu tenho as ramificações. Então, toda a estrutura, primeiro a gente dá o nome para as ramificações, tá? Então, eu tenho um metil e um metil. Eu tenho um metil no carbono 4 e eu tenho um metil no carbono 5. 2 metil eu posso juntar e fica dimetil. Então, 4,5 dimetil. Depois a gente dá o nome para a cadeia principal.
6 carbonos hexa, só ligação simples an, mas se é um éster, aqui ó, se é um éster termina com oato. Então, hexanoato de, essa estrutura aqui ó, 3 carbonos, é o prop, né? 3 carbonos é prop. Só que toda vez que ela não tiver em linha reta assim ó, 1, 2, 3, assim seria o propil. Como ele tá abertinho aqui, ó, tem duas pontas, 2CH3, vai se chamar isopropil, é o nome dessa ramificação, tá? Então, aqui vai ser de isopropila, nome desse éster. Aqui é um pouquinho sobre éster, que tem na apostila de vocês, tá? Falando da presença dos ésteres nas essências, nos aromatizantes, tá? Então é só questão de leitura. O ponto de ebulição e a solubilidade. O éster, se você observar a estrutura dele, ele não tem, ó, deixa eu tirar aqui. Ele não tem CH, ele não tem OH. Ele não tem OH aqui, não tem OH aqui. Quem não tem OH não tem pontes de hidrogênio, né? Se ele não tem pontes de hidrogênio, ele vamos dizer assim, a polaridade dele é média, tá? Então ele tem um ponto de ebulição médio e são parcialmente solúveis em água, tá? Os ésteres vão ser menos solúveis em água do que os álcoois e os ácidos carboxílicos. Por quê? Porque quem tem OH, como o álcool e o ácido carboxílico, que é a ponte de hidrogênio, é mais forte, é mais solúvel em água e tem maior ponto de ebulição. E os ésteres não têm isso, tá? Então, olha, comparando aqui o ponto de ebulição de algumas substâncias, ó. O álcool, que tem um OH, o ponto de ebulição dele é 97,2, porque ele tem ligação de hidrogênio, ou também chamado de ponte de hidrogênio. O ácido carboxílico, ele também tem o OH e ele tem mais um oxigênio, então ele é mais forte ainda do que o álcool, porque além dele ter o OH, ele tem um segundo oxigênio. Então, o ponto de ebulição dele é um pouquinho maior. O éster, como ele não tem OH, ó, ele tem COO, mas ele não tem OH, então ele não tem ponte de hidrogênio. Olha como que é menor o ponto de ebulição dele. Então, quem tem pontos de hidrogênio, quem tem OH, tem maior ponto de ebulição. Quem não tem, menor ponto de ebulição. E o hidrocarboneto é o que tem menor ponto de ebulição de todos, tá bom? Aqui é os exercícios para a gente treinar um pouquinho, tá? Então, ó, eu até vou minimizar para escrever aqui para vocês a resposta. Ó. Qual a função orgânica pertence a cada composto? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão olhar a lista de funções que eu passei para vocês, tá? Então, aqui, ó. Termina com ol. Quem termina com ol é álcool. Né? Por quê? Porque terminou com ol. Propoxipentano. Aí eu tenho que olhar aqui, ó, oxi. Quem que termina com oxi? Aqui no primeiro nome. Quem termina com oxi é o éter. Quem termina com oxi é o éter. Etanoato de pentila. Então, aqui a gente tem, ó, o ato e ila. Quem termina com ato e ila é o éster. Então, aqui vai ser o éster. Ácido butanóico começa com ácido e termina com óico. Vai ser o ácido carboxílico. Então, vai ser o ácido carboxílico. Hidroxibenzeno. Se só tiver benzeno no nome, é hidrocarboneto. Agora, se tiver hidroxibenzeno, se tiver do jeitinho que tá aqui, que eu coloquei em vermelho, vai ser a função fenol. Então, aqui
função fenol. Al, 3,3 de metilpentanal. Quem termina com al, aldeído. Aldeído. Quem termina com ona, cetona. Então, tem no grupo, mas eu vou mandar de novo a tabelinha com as funções orgânicas. E aí lá vocês vão ver a terminação e vão conseguir descobrir qual que é a função orgânica, ok? Para dar o nome, ó, então a gente numera, né, aqui. Vou numerar a partir do carbono, a partir do C dupla O. Então, esse é o carbono número 1, 2, 3, 4. 4 carbonos but, ligação simples an, como é um éster, butanoato de metila. Aqui 1, 2, então só tem 2, então vai ficar etanoato de 1, 2, 3, propila. 1, 2, etanoato de 1, 2, 3, 4, 5, etanoato de pentila, tá? Aqui seria para montar as fórmulas. E aí a gente termina a função éster, tá? Aí para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar outro só com a função aleto orgânico, beleza?